Começamos, então, a gravação da aula. Queria começar agradecendo, primeiro, né, a disponibilidade de vocês dois, Tamires, Robert, por estarem ministrando essas aulas. Gostaria também de agradecer a todo mundo que se inscreveu. É de grande importância que vocês tenham demonstrado um interesse pelo tema como futuros profissionais, se já estiverem atuando na área como profissionais, bem como é uma iniciativa muito bacana de promover a pesquisa científica, né? Porque o EFIS, o Encontro de Pesquisa em História, é voltado para divulgação, para troca e para produção também de pesquisa em história. A gente fica muito feliz que vocês tenham se inscrito. Agradecemos demais a presença de todo mundo aqui. Eu tenho alguns informes para passar para vocês antes de eu devolver a palavra para a Tamires e para o Robert. A primeira delas é sobre o EFIS em geral. O EFIS é um encontro de pesquisa em história, como já dito, é um evento que acontece todo ano na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. É um evento organizado especialmente, unicamente por alunos da graduação e da pós-graduação em História, e esse evento é voltado também para os estudantes, né? E tendo isso em vista, é muito, muito bacana que a gente tenha diálogos assim, e, portanto, queria informar vocês, lembrar vocês de que as inscrições para comunicação em simpósio temático e em comunicação livre estão abertas, elas vão ficar abertas até sexta-feira, agora, dia 25. Então, se você tem algum projeto de iniciação científica, ou se você faz alguma outra pesquisa, se você está no mestrado, se você está no doutorado, e tem interesse em comunicar o seu trabalho com os ouvintes, vocês serão muito bem-vindos lá na Fafiche. Eu vou enviar o link todos para vocês, os links de inscrições, para que vocês tenham acesso. Vai ser muito bacana, a gente conta com a presença de todos vocês aqui em BH, na UFMG, no prédio que a gente ama com tanto carinho, que é a Fafiche. Outra coisa que é importante de divulgar são as inscrições para ouvintes, né? Então, se você tem interesse em acompanhar os simpósios temáticos que vão acontecer durante a tarde, se vocês têm interesse em acompanhar as atividades culturais que são distribuídas ao longo da semana, e as mesas temáticas com professores convidados de outras universidades, vocês podem se inscrever no link também que eu vou mandar como ouvinte. É sempre bom lembrar que essa inscrição rende para vocês um certificado de 30 horas que conta como atividades extracurriculares, né? Seria muito interessante também se vocês se inscrevessem. Tenho certeza que o evento vai ser muito, muito produtivo, que o evento vai conseguir oferecer muitas oportunidades para vocês e também desenvolver várias trocas assim de conhecimento, que é muito interessante para a nossa formação. Eu vou enviar o link aqui para vocês. Caso ainda não sigam a página do Instagram, peço que sigam para vocês ficarem de olho nas notícias que a gente divulga, e também peço para que vocês deem uma olhada nos sites, no site do evento, porque lá é onde contém as informações mais precisas sobre o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, nós divulgamos os minicursos e os simpósios temáticos que vão acontecer ao longo do evento. É no site que vocês encontram a descrição deles. Então, se você tem interesse em fazer algum minicurso ou em participar de algum simpósio temático, é importante que vocês vejam no site o que se espera de cada um deles, tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente no Instagram, pode mandar para a gente no e-mail também, ou se estiver aqui, eu respondo, estou aqui no fundo, assim, olhando vocês. Mas, para os minicursos presenciais ainda não, a gente vai abrir eles ainda essa semana, é por isso que eu peço para vocês ficarem de olho no site e no Instagram também, no Facebook também, caso seja o caso, se for o caso. Era essas informações que eu tinha para divulgar inicialmente. Se Tamires e Robert quiserem complementar o que eu disse, fica à vontade. Se não, passo a palavra para vocês então, tá bom? Lara, os simpósios são só presencialmente, eles vão acontecer presencialmente. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham uma ótima aula. Qualquer coisa dá um grito, estou aqui por trás. Tá bom? Um abraço, viu? Bom, ouvem bem? Tá funcionando aqui? Perfeitamente. Ok, obrigada. Bom, boa noite a todos e todas.
Gostaria de começar esta noite agradecendo ao espaço proporcionado pelo EFIS para estarmos aqui hoje discutindo sobre um tema que eu, particularmente, sou apaixonada e move a minha vida em vários sentidos, mas não só pelo meu gosto pessoal. Eu agradeço a oportunidade de estarmos tendo a oportunidade de trazer, né, esse tema aqui na forma deste curso, porque falar sobre África no Brasil é algo que nos últimos anos tem sido um desafio, né? Nós que somos estudantes, né, da UFMG, vou me apresentar, inclusive, aproveitando essa deixa, né? Meu nome é Tamires, sou educadora popular da Rede Educafro, graduada em História pelo UniBH, fiz uma especialização em Ensino de História, né, pela Uninter, e agora estou no mestrado, fazendo pesquisa na área de História da África pela UFMG. E, apesar de não ter começado a minha pesquisa, né, enquanto estudante da UFMG, a pesquisa em si foi desenvolvida dentro do espaço da UFMG, num espaço que hoje, infelizmente, não existe mais, que é o Centro de Estudos Africanos, que foi desmontado, né, nos últimos anos aí, né, pelos governos que julgaram que a África não tinha nada a oferecer. Então, estar aqui hoje nesse espaço é um movimento de retomar, né, esse espaço que nos foi tirado, não só enquanto estudantes, mas também entendendo que África e tudo que envolve, né, o universo das culturas africanas, tudo que envolve a vida dos sujeitos que estão ligados, né, a essa história africana também, foram muito subjugados nos últimos anos. Então, eu gostaria de agradecer ao EFIS pela oportunidade e gostaria de agradecer a cada um que se inscreveu aqui neste curso também. Espero que seja um movimento de muita troca para todos nós e gostaria de dizer que o interesse de vocês já é também um importante instrumento de luta, né? Pela afirmação, pela manutenção da pesquisa sobre África, da pesquisa sobre temas relacionados também à sociedade brasileira, que tem a África como parte também, que compõe a nossa realidade. Então, todos que estão aqui, eu gostaria de agradecer a todos e todas que estão aqui, porque o interesse, eu não sei qual é o nível de onde você vem, ou o nível de interação que você já tem com esse assunto, mas eu espero que possa colaborar, porque vocês já estão colaborando nessa luta que é de muito mais pessoas, a qual eu me sinto parte e sei que o EFIS também se voluntaria também enquanto um importante aliado. Então, gostaria de agradecer. Robert? Oi, gente. Eu vi que tem muita gente, né? Não sei se eu consegui ver todo mundo. Algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu sou o Robert. Também sou professor da Rede Estadual da Rede Municipal de Contagem. Atualmente eu estou doutorando da UFMG, estudo História da África, História da Terra Leoa, mais especificamente, mas toda a minha trajetória acadêmica aconteceu lá também. Então, eu fiz minha graduação lá em História, o meu mestrado em História foi defendido lá recentemente, e agora estou no doutorado também nessa instituição. Como a Tamiris falou, é um evento, e desde o início, desde meu primeiro ano de graduação, né, o EFIS tem me acompanhado, e ele tem me acompanhado como uma peça fundamental na minha formação enquanto historiador, e agora é uma grande honra, assim, oferecer um minicurso do EFIS, ser convidado a fazer parte do minicurso do EFIS. Foi realmente uma honra muito grande, porque, como eu disse, o EFIS ele foi peça fundamental no meu processo formativo, e tenho certeza que ele continuará sendo peça fundamental na formação de vários historiadores para o Brasil, não só da UFMG, mas do Brasil inteiro. Igual a Tamiris falou, é muito importante estar aqui, porque apesar da gente ter uma lei promulgada em 2003, né, 20 anos atrás, inclusive é uma data emblemática, né, fazer um minicurso sobre ensino de História da África 20 anos depois da promulgação da lei da 639, é muito importante porque permite que a gente faça reflexões de qual foi o impacto da lei no ensino básico, né, e qual foi o impacto
da lei no cenário de pesquisa e estudo sobre história no geral. A gente vai analisar isso um pouquinho nessa aula de hoje. Essa aula tem por objetivo analisar a 10.639, a 11.645 e perceber qual foi perceber em alguma medida como essa lei dialoga com o ambiente escolar, né? E como esse ambiente escolar é importante para que... E como nesse ambiente escolar é importante que se fale sobre África. Como a Tamiris falou, os últimos anos foram bastante desafiadores para a pesquisa e para o ensino de história da África. E eu tenho certeza que o fato de vocês estarem aqui demonstra que há uma vontade, há uma necessidade, há um interesse por parte por parte do corpo docente, né, no geral, de estar levando esse tipo de discussão para dentro de sala de aula. Por isso, agradeço a vocês também. Volto a palavra da Tamiris, daqui a pouco a gente volta a se falar. Bom, então vamos começar, né? Vamos dar início ao nosso minicurso. Estamos aqui, né? O minicurso ele tinha uma proposta de ser aberto, né, a professores, estudantes, né, de cursos de graduações diversos e pessoas interessadas no tema. E apesar de ter essa pegada voltada para a educação, aqui eu acho importante salientar que nós que estaremos aqui hoje, não estaremos somente na posição de educadores, eu digo nós, eu, Robert e todos vocês, mas pensar também nas nossas trajetórias como alunos, né? Porque, como o Robert disse, essa lei, ela já está completando seus 20 anos, então, muitos de nós aqui, provavelmente, foram os primeiros educandos do país a partir da promulgação dessa lei, e é importante, talvez, a gente se colocar também colocar nossas experiências, né? O quanto que isso também nos impactou, e eu digo isso até para que a gente não fique só restrito a pensar, talvez, nos alunos com quem a gente trabalha ou vai trabalhar, mas pensar também na nossa experiência educacional, porque elas também dizem muito sobre as efetividades dessa lei. Então, para começar, a nossa aula hoje tem como proposta, a aula número 1, falar sobre epistemologias e pedagogias. Por que ensinar a história da África na escola? Essa questão, ela vem de uma inquietação que é compartilhada por pesquisadores que se dedicam a estudar propriamente a história da África. E aí a gente faz, inclusive, essa distinção por quê? Porque é muito comum que a história da África apareça ligada, né, à história do Brasil, né, ligada de uma forma que ela exista em função da história do Brasil. Então, a gente já começa, né, com esse questionamento, né, partindo do próprio título do nosso minicurso, né, e das inquietações que a gente quer trazer para compartilhar aqui com vocês. E aí, não tem como a gente discutir sobre esse assunto sem levar em consideração a existência da Lei 10.639, de 2003, que vai dizer, né, vai dizer para os profissionais da educação como, né, levar esse ensino, onde levar esse ensino da história da África, e dar alguns breves direcionamentos sobre como fazer este trabalho. Então, a gente vai fazer a leitura aqui, né, coletivamente, e convido vocês, então, também a participarem desse processo de se atentarem às palavras. A gente está com uma turma grande, então a gente talvez não consiga, assim, ouvir todo mundo, mas em alguma medida sintam-se à vontade para participar, para trazer as reflexões e questionamentos, tudo bem? E aí a gente vai tentando criar esse espaço aqui. Acho que hoje, até que presente, está um número menor do que se inscreveu, talvez até funcione, até o momento, né? E aí fiquem à vontade. Então, vou começar com a leitura, né, da primeira versão da lei, né, que foi a 10.639/3. Então, no artigo 26, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. E aí nós temos um primeiro inciso ali, né? Se eu não estiver falando groselha, porque eu confesso que eu não sou muito afeita à linguagem jurídica. O conteúdo programático
a que se refere, né, o caput desse artigo, incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. E aí a gente passa para o segundo inciso. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. Artigo 79b. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Beleza? Então, uma lei aí de 2003, né? Vou passar para o próximo slide. Robert, fique à vontade aí também na leitura. Perfeito. É importante dizer, gente, que tanto a 10.639 quanto a 645, e aí a gente está falando, a gente está trazendo uma abordagem mais jurídica, porque a gente acha que é importante que a gente comece com essa abordagem mais jurídica, antes de entrar numa abordagem mais epistemológica, pedagógica, e aí a gente vai voltar a discutir essa abordagem jurídica em breve. Tá? Mas tanto a 10.639 quanto a 11.645 estão inserindo artigos ou editando artigos da LDB, né? Eu esqueci a lei da LDB 9634, é isso? Agora que você me perguntou, sumiu o número da minha cabeça. Acho que é 9634 de 96. Então, as duas estão modificando ou adaptando, acrescentando artigos à LDB, né? O artigo 26 está sendo adaptado e o artigo 79, que a gente liu, que institui o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, foi inserido na LDB. O 79 tem duas partes, a parte A foi vetada e a parte B foi sancionada pelo presidente. A 11.645, ela vai adaptar o artigo 26, que já estava lá presente na 639, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, a grande alteração aqui é a inclusão da história indígena junto com a história brasileira nesse artigo, né? No parágrafo 1º, a gente tem que o conteúdo programático que se refere a esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o povo negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando suas contribuições nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. O segundo parágrafo vai dizer que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, mas em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Essa lei foi promulgada 5 anos depois da 10.639, né? Então, é uma lei que, em alguma medida, complementa a lei 10.639, mas que também gera outros desafios, né? Gera uma série de outros desafios, assim como a 10.639 gerou na época em que foi promulgada, né? Quer contar, Miss? A gente passa. Importante destacar que essas leis, elas são resultado de uma demanda popular, né? Dos movimentos sociais que estavam pressionando para que se incluísse no currículo, né, escolar brasileiro a obrigatoriedade de trabalhar com estes conteúdos, né? Trabalhar com a questão da história da África, a questão da história afro-brasileira e a questão da história indígena. Num período em que, institucionalmente falando, as pesquisas, né, sobre esses temas no Brasil vinham cada vez também mais alcançando também novos resultados, novas perspectivas. Então, há um contexto, né, de uma demanda que já era antiga e que essas leis se tornaram, então, possíveis, né, de serem promulgadas e levadas para dentro de um espaço escolar. E aí é importante, inclusive, isso, porque dentro da nossa própria LDB, a gente tem os espaços dos movimentos sociais como espaços também
educativos, né? Onde é possível atingir um saber, onde é possível se construir saber, na verdade, né? Através de outros elementos que não o elemento escolar, né? Propriamente dito. E aí, né, já fica aqui até alguns questionamentos, né? Que a gente já pode começar a trazer, né? Quando essa lei, ela é escrita, ela é promulgada, ela vem dessa relação com movimentos e tudo mais, como que ela se vê diante dos saberes das escolas? E aí, né, fica aqui o convite, né, inclusive se alguém quiser fazer um breve relato, né, de talvez a experiência que teve enquanto aluno durante o processo de implementação dessas leis, se vocês tiverem lembranças, né. Eu estava comentando com o Robert, enquanto a gente estava preparando essa aula, que eu tive uma experiência, assim, duas experiências, uma bem interessante, né, que foi de o meu primo, ele teve que fazer uma apresentação uma vez na escola, e ele teve que se vestir de Zumbi dos Palmares. Ele, na época, achou o máximo, porque ele já é naturalmente uma pessoa bem aparecida, mas não houve um trabalho, de fato, sobre aquele personagem, por exemplo, né? Eu lembro também que, gente, eu, assim, não sou a pessoa com os maiores dotes para a dança, habilidades para a dança. E aí, nessa mesma escola, resolveram fazer um projeto de valorização, né, da cultura afro-brasileira, e eu fui incluída num grupo de axé para dançar uma música que falava do tempero da baiana, e era uma coisa assim meio sensual e tudo, e foi um desastre. Eu, vez ou outra, quando eu quero me deixar mais para baixo, eu vou no YouTube revendo essa cena, porque eu não tinha habilidade nenhuma com dança, e presumiram que todos os alunos negros estavam aptos a participar desse movimento, né? Fora que eu cresci, né? Eu nasci, cresci e ainda estou em Contagem. Então, a gente tem, assim, várias questões que podem ser trabalhadas sobre a presença negra aqui, mas na minha experiência educativa, eu ouvia falar em uma determinada época do ano, que era novembro, sobre a existência dos Arturos, e no final das contas eu nunca tinha entendido direito o que era, mas a escola estava ali aplicando a lei, né? E aí isso vinha, então, sempre nessas perspectivas, né? A experiência do teatro na aula de artes, da dança foi até na aula de educação física, e o resto fica a cargo do professor de história trabalhar, né? E se cumpriu a lei, aparentemente. Isso há uns anos atrás, assim, né? Eu fiz o meu ensino, eu completei o meu ensino básico em 2014. E essas experiências foram ao longo de todos esses anos até 2014. Não sei se o Robert quer comentar ou se alguém tem alguma experiência interessante para comentar também, de ter vivenciado algo, né, não tanto na condição de aluno quanto de professor também. Fique à vontade, Robert, também, se quiser compartilhar algo. Vocês me escutam? Sim, sim, estamos bem. Oi, gente, boa noite. Então, a minha experiência, na verdade, meio que ao contrário de vocês. Eu não tive nada de história da África ou história indígena em nenhum momento da minha educação básica. E é meio bizarro, assim, porque, pô, eu saí do ensino fundamental em 2014, 2015, e eu saí sem saber nada sobre a história da África. E era muito bizarro, porque eu só fui descobrir isso no final da graduação. Então, nem no período da graduação eu tive uma formação sobre África de qualidade, sabe? Então, tipo assim, tá na lei, saca? Tem muita gente tentando fazer, mas existe um grande campo ainda do que não acontece, saca? E aí, tipo assim, eu sempre fico na dúvida do porquê que isso acontece, saca? Pô, é foda, e é uma parada mó da hora, mó interessante. Eu comecei a estudar pelo José Rivair Macedo, se eu não me engano, com um livrinho da editora Contexto, super bacana, assim. Eu falei, pô, é uma história tão legal, tão bacana, mas só que, tipo assim, eu não tive uma formação sobre isso, saca? Eu tô tendo que descobrir as coisas agora, no auge dos 20, sabe? É foda. O seu caso
é o caso que várias pessoas colocaram assim também, né? E é basicamente foi o meu processo, foi a minha trajetória na educação básica também. Durante toda a educação básica e principalmente no ensino fundamental, eu não tive nenhum aspecto em relação à história da África, né? Isso acabou por gerar uma perspectiva bastante equivocada em relação a 10.639 e a 11.645. A maior parte das críticas que vão ser feitas em relação a essa lei, críticas recentes, inclusive, né? E aí críticas até de pessoas que têm uma grande visibilidade na internet e tal, são os influencers de educação e de educação e história, que por algum motivo vão contribuir com essa perspectiva equivocada de que a 10.639 e a 11.645 são leis que vieram de cima para baixo, né? São leis que foram construídas na alta cúpula da política da educação brasileira e aí foram inseridas dentro da educação básica, e por causa dessa inserção, meio que de cima para baixo, é que a gente não tem uma preparação, inclusive uma preparação de professores para essas duas, para ministrar esses dois campos disciplinares, né? Mas, como a Tamires falou, tanto a 10.639 quanto a 11.645 são fruto de uma longa luta do movimento negro e do movimento indígena no Brasil. Então, a 10.639 é uma reivindicação, a obrigatoriedade de ensino de história da África, é uma reivindicação que a gente consegue identificar nos movimentos negros da década de 80. Então, desde a década de 80, com a redemocratização, no processo de redemocratização, movimentos negros brasileiros já estão reivindicando a obrigatoriedade de uma história da África nas escolas. Então, não é dizer, e aí que isso fique bem claro, não é dizer que não havia uma demanda, não é dizer que não havia uma necessidade, e nem que não havia uma luta política em torno dessas duas leis, né? Essa luta política existia, tanto existia que as leis foram promulgadas a partir delas. São leis que surgem da luta política de populações negras no Brasil e de populações indígenas no Brasil. Entretanto, existe Está sendo gravado, né? Vamos escolher bem as palavras. Existe uma perspectiva educacional no Brasil, não só no Brasil, como nas universidades brasileiras e nas escolas brasileiras, e é uma perspectiva educacional que a gente vai começar a discutir agora, que acredita ou que preza por um tipo de educação formal, né? A lei, quando ela é inserida, ela meio que é como se a classe política se eximisse da responsabilidade de falar sobre a história da África e de história afro-brasileira. A lei, mesmo que ela surja como fruto de lutas políticas, ela aparece meio que como um escape para que as questões que geram a necessidade dessa lei, né, as questões de racismo, as questões de reconstrução das relações étnico-raciais no Brasil, quase que como escape de que a educação resolve esses problemas, né? A educação vai resolver o racismo no Brasil e o governo brasileiro já fez a 10.639, então a gente não precisa mais fazer nada. Ou a educação vai resolver o problema indígena no Brasil e a gente já fez a 11.645. Então é quase como se a classe política ou se o governo se eximisse de uma responsabilidade a partir da promulgação da lei, né? E é uma lei que, como vocês viram, é uma lei super simples, que inclui os dois conteúdos programáticos na LDB, inclui o 20 de novembro na LDB, mas que não vai necessariamente criar nenhuma diretriz ou não vai necessariamente criar condições para que essa lei seja aplicada ou para que essa lei seja aplicada de forma efetiva, né? Um exemplo eu gosto sempre de dar, e aí eu gosto de dar um exemplo da minha casa, no caso na UFMG, porque é onde eu cresci, é onde eu acompanhei esse campo de crescimento, né? A lei foi promulgada em 2003. A lei foi promulgada em 2003, só que o ensino de História da África na Universidade Federal de Minas Gerais e na maior parte das universidades federais no Brasil, a gente tem alguns exemplos, a UFBA é um desses exemplos, a USP também é um desses exemplos. O ensino de História da África só foi ser implementado na grade curricular dos licenciados em História anos depois da promulgação da lei. No caso da FMG, eu acho que ela foi promulgada em 2010, foi em 2008, com a 11.645. Então, entre a promulgação da lei e o início das aulas de História da África na Universidade Federal de Minas Gerais, a gente tem uma lacuna de 5 anos. Então, a gente tem aí 5 turmas que foram formadas, né? Um grupo de ingressantes que entrou e saiu
teve uma turma de graduação que entrou depois da lei, saiu depois da lei e não teve aula de história da África. Então, por mais que a lei seja realmente fruto de lutas sociais, ela, em alguma medida, não há um suporte da política institucional para que esses conteúdos sejam ministrados efetivamente dentro de sala de aula, né? Se eu não estudei, se eu não estudei uma disciplina na graduação, como que eu vou ministrar essa disciplina para os meus alunos de ensino fundamental, né? Eu acho que é uma questão extremamente válida. Assim. Bom, e aí, então, para a gente dar um segmento, né? O Matheus trouxe até um comentáriozinho aqui, vou ler para todos vocês, né? Que ele percebe que algumas das pautas dos povos excluídos foram roubadas pelo papinho liberal, neoliberal, que cerca a educação desde a década de 1990. E isso tem provocado vácuos, já que tem que ensinar as crianças para fazer prova. A gente entrar nesse assunto do ensino mercadológico, do ensino de vestibular, a gente gera um outro mini curso, mas eu estou de acordo com o Marcos. Mas vamos dar um segmento aqui, então. Então, eu acho que assim, né, o Matheus comentou sobre a experiência dele, o Robert trouxe, né, pessoas aqui também no comentário, no chat, trouxeram a experiência de vocês. A minha experiência foi uma experiência, então, traumatizante, mas eu acho que talvez até bom, então, dela ter sido única, por um lado, porque, por outro, o fato também de não ter história, eu não ter tido esse contato com essa história, né, eu acho que também traz questões para muitas das pessoas que não tiveram contato e que talvez não vão ter a oportunidade de ter esse contato. E essa ausência desse contato, é importante a gente lembrar que ela está ligada a um esquecimento que é tratado enquanto um projeto, né? E aí, eu gosto até de trabalhar com essa ideia, né, de quem viveu os anos passados, o início, talvez, desse processo da implementação, eu acho que a palavra esquecimento, né, ela ainda abarca essa ideia, porque a gente está falando justamente sobre isso, né, sobre uma história que foi esquecida, uma história que foi propositalmente esquecida durante muitos anos. A gente sabe que a educação no Brasil é uma discussão que passa por um viés, né, em que se tem um objetivo muito claro, é construir uma sociedade, né, que tenha orientações europeias e que, portanto, tenha um comportamento europeu, que tenha uma cor de pele europeia, né, e aí a gente está bem naquela coisa bem generalista mesmo do que é a Europa também, né, então... E também uma educação que, dentro da nossa própria bandeira, né, tá lá o ordem e o progresso, a educação ela tem que seguir a ordem ao progresso, e já parte de uma visão que a África não tem progresso, então não tem o que eu aprender com eles. Eles não têm nem passado, que dirá tem um progresso, né? Isso, inclusive, é uma perspectiva historiográfica, gente, bem antiga, né? No final, nós vamos recomendar um texto para dar continuidade às discussões, mas a gente já dá um pequeno spoiler, né, sobre a situação de produção de conhecimento sobre o continente africano, né? O continente africano, né, até o século XIX, se diziam dentro das instituições, né, das instituições universitárias, que não havia possibilidade de falar sobre a história da África, porque não havia relatos escritos, não havia documentos oficiais, então não tinha uma escrita própria, né? Então, não havia possibilidade de trabalhar com a escola da África. E quando a gente pensa no nosso país, que tem, né, a vinda de muitos negros para cá, de pessoas africanas para cá, né, que foram sequestrados aí, né, diante de todo o processo escravagista, o que se tem é essas pessoas que vieram para cá, e pessoas, quem está dizendo sou eu, porque durante um certo tempo nem como pessoas eram vistos, não tem o que acrescentar, eles não têm passado e também não geram futuro, não há perspectiva de futuro. E a escola, ela é um aparelho do Estado, a escola ela não está isenta dessas perspectivas, ela não está isenta dessas visões, então a escola, ela reproduz esse caráter, né? Então a escola, ela dá as cartas, ela legitima o que é conhecimento válido e o que não é conhecimento válido. E aí entra até numa relação um pouco conflituosa, porque pensar que essa lei
vem de uma demanda, de um movimento popular, de um conhecimento que não é o conhecimento acadêmico, por vezes, esse ensino que essa lei sugere que foi essa demanda, também era visto como um ensino que não era um ensino digno do espaço escolar. E a gente sabe que ter leis não garante com que os professores, de fato, façam um trabalho, né? Porque, infelizmente, também, a gente acabou vendo que, nos últimos anos, apesar da gente ter, né, a identificação professor, a identidade professor, muitos professores ainda têm perspectivas que são extremamente questionáveis, né? Então, a gente está lidando, então, com um projeto de um Estado que não tem interesse em África, que não vê perspectiva em África, nem de passado, nem de presente, nem de futuro, com uma lei que emerge de uma demanda de um grupo da população que é marginalizado no país, né? Para ser aplicado dentro de um espaço que também é hostil, não só aos conteúdos que estão sendo propostos pela lei, mas com os jovens que, de certa forma, seriam extremamente beneficiados também por essa lei. Apesar de que a lei, o ensino, ele beneficia sempre a todos. Mas é importante a gente pensar no impacto de aprender, né, todas essas questões da história africana, da história afro-brasileira, para jovens negros que estão dentro, por exemplo, dos espaços escolares e que em algumas regiões compõem, inclusive, a maioria, e que vão sair dali sem saber a história, né, de pessoas como eles, porque a escola já é hostil a esses jovens, né? E se a gente pensar na complexidade disso, porque a lei busca trazer, né, todo esse conteúdo de forma positiva, geralmente muitas pessoas pretas relatam, né, pessoas pretas, pessoas pardas relatam que a escola é o primeiro lugar onde eles têm experiências de racismo explícito, né? Então, a escola, por vezes, ela também não consegue dar conta desse papel. E aí a gente entra, né, em alguns questionamentos, né, sobre a lei, né, que a gente também há questionamentos a ser feitos sobre elas, mas pensar nessa trajetória da lei e que esse esquecimento, ele é algo muito mais profundo, então, do que eu criar, né, a obrigatoriedade de se trabalhar esse conteúdo, que até então estava esquecido, e eu acho que aqui a gente já passa para um outro ponto, que já não é mais sobre esquecimento, quando a gente vem para os dias atuais, que é sobre a negligência desse conteúdo, né? Se lá no começo tinha um esquecimento, talvez nos dias de hoje já se pode falar não sobre um esquecimento, mas agora sobre uma certa negligência também desse conteúdo dentro desses espaços. É importante que a gente nomeie as coisas, né? Quando a Tamiris fala dessa perspectiva de esquecimento, de uma perspectiva da África sem história, a gente está falando de uma tradição muito comum no século XIX, que é uma tradição bastante conceituada, inclusive dentro das universidades escolares, né? Essa fala, por exemplo, de uma África sem história, né? Essa imagem de uma África sem história, ela é construída e ela é consolidada, por exemplo, nos textos do Hegel, né? Uma perspectiva que a gente chama de uma perspectiva hegeliana da história da África. Então, a gente tem aí o Hegel, né? E a perspectiva hegeliana, que é tão cara para o ensino de história no mundo e no Brasil também, né? Uma perspectiva fundacional para vários outros autores, entre eles, inclusive, o próprio Marx. Mas nessa perspectiva, a história ainda é posta como um dos povos sem... A história da África ainda é posta como um lugar da não existência, né? O Hegel vai dizer, inclusive, que o movimento da história, que ele vai chamar lá de história com E maiúsculo, esse movimento da história, ele é posto em movimento no continente africano a partir da chegada das pessoas brancas naquele continente. Então, essa perspectiva é uma perspectiva bastante comum e é uma perspectiva que a gente vai ver, inclusive, dentro do projeto de lei que foi proposto em 2013, né? Quando a gente condiciona a história da África, a história do continente africano, à história do Brasil, quando a gente indica, e a gente tem essa menção na lei, né, que a gente vai estudar a história da África naquilo que é pertinente à história do Brasil, a gente continua apagando o continente africano e reproduzindo a perspectiva hegeliana e positivista desse continente, né? Eu acredito, a pessoa que me corrigir se eu estiver errado,
Em nenhum momento a LDB fala que a gente vai estudar uma história europeia naquilo que ela é pertinente à história do Brasil, né? É quase como se a África aparecesse na história mundial. A gente tem a história mundial, e então a gente estuda a história mundial porque ela é importante para a formação para a formação Eu vou desligar o Wi-Fi aqui, gente, ficar só no 3G, que eu acho que a minha internet está um pouquinho ruim. Vê se melhorou, por favor. Mas o que eu estou tentando dizer é que a gente cria nessa perspectiva, ou na perspectiva do Hegel, que a gente tem uma história mundial, e essa história mundial, ela não é... E a África não faz parte dessa história mundial, né? Ou ela faz parte a partir do momento em que as outras pessoas, ou asiáticos e europeus principalmente, são inseridos dentro dessa história, né? Quando eles começam a pôr em movimento a história da África. E aí a gente tem a primeira perspectiva, que foi a provocação que a gente fez no nome do minicurso, né? O que existe de afro na África? O que existe de afro-brasileiro no continente africano? Porque enquanto o afro-brasileiro ele tenta resgatar uma herança africana na história do Brasil, pensar a história da África a partir do afro-brasileiro gera um grande problema, que é condicionar novamente a história da África a esses marcadores externos, né? Condicionar a história da África às coisas que aconteceram fora de África. Isso significa que a gente não pode estabelecer relações entre África e América, que a gente não pode estabelecer relações entre África e Europa, África e Ásia? É claro que não. Mas significa que a partir do momento que a gente condiciona a história da África, que a gente condiciona as dinâmicas internas do continente a esses marcadores externos, a gente cria um grande problema. E esse problema é um problema que se reproduz na escola quando a gente mata esse conhecimento dentro da escola, né? A gente gosta de falar que a escola é uma instituição epistemicida, né? É uma instituição que ela... Acho que é uma instituição onde conhecimentos são reproduzidos, onde conhecimentos são reforçados, onde perspectivas são reforçadas, ao mesmo tempo que perspectivas são apagadas, né? Eu gosto muito de uma fala do professor Zé Newton, que diz que toda história é em alguma medida arbitrária, porque toda história, em alguma medida, é um recorte do passado. E aí eu não faço isso numa idealização, porque eu estou na escola e entendo como os problemas que a gente tem para ministrar conteúdo, né? Mas a partir do momento que a gente escolhe não ministrar história da África, ou que a gente escolhe ministrar a história da África como um apêndice da história global, como um apêndice da história mundial, a gente está cometendo epistemicídio. Epistemicídio como o assassinato do conhecimento sobre a história da África. Mais do que isso, o assassinato do conhecimento dos africanos. É quase como se a gente estivesse negando a esses indivíduos o lugar do conhecimento. Você ia falar, Fabrício? Bom, acho que tem uma questão também importante, né? E quando a gente também está trabalhando, né? Quando a gente está trabalhando, não, né? Quando a gente deixa de trabalhar esse conhecimento em história da África, né? Eu acho que existe uma outra violência também que acontece por parte da figura do professor. E eu falo isso no sentido de que, por vezes, eu entendo que nós, professores, gostaríamos muito de incluir, de como trabalhar esse conteúdo, de levar para os nossos alunos, e violentamente somos tolhidos dessa possibilidade, né? E aí é importante a gente fazer críticas ao ambiente escolar, mas é importante, eu estou num movimento assim, que eu vou comungar assim, das falas do Robert, no sentido de que não é romantizar a educação, porque eu também estou no chão da sala de aula, como se diz, mas, por vezes, a gente tem nossas expectativas frustradas, né? Quando a gente quer levar esse conhecimento e a gente se depara com uma situação em que não pode. E a gente está dentro desse espaço que a gente está vendo aí, né? Que ele é epistemicida, né? Com o conhecimento sobre África, com os nossos estudantes também. E às vezes a gente fica naquela, né? Mas o que eu posso fazer? O que é possível fazer, né?
pensando que dentro da escola a gente consegue, às vezes, atingir um número de estudantes que talvez a gente não conseguiria em outros espaços, né? E eu falo isso, inclusive, tendo consciência que a gente está falando, às vezes, de um espaço que está super lotado, que estão com alunos ali que estão com várias outras questões, né, da própria vida deles, do cotidiano deles, né, com dilemas ali, necessidades e urgências. Mas é um espaço que a gente, às vezes, conseguiria atingir um número significativo de pessoas e não consegue. E aí entra também, inclusive, uma outra questão também, né, que a escola é uma instituição epistemicida, mas na escola foi colocado a função de corrigir, em alguma medida, um problema histórico no Brasil, que é o racismo. E aí eu volto a falar de novo dos nossos lugares enquanto educadores, no sentido de que o quão violenta também é essa responsabilidade para nós, né, de corrigir o racismo no Brasil, né, de corrigir todas as questões raciais que estão colocadas aí no dia a dia de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras todos os dias. E aí entra também uma outra questão, porque quando a gente está falando sobre os conteúdos, quando a gente está falando do espaço escolar, é tudo muito racionalizado, né? Racionalizado até no sentido de que a escola é esse espaço científico. Mas quando a gente está falando da questão do racismo, eu acho que é importante a gente pensar, né, o quanto que não é só uma questão de a pessoa tem uma opinião racista porque ela que ela não conhece. Ou vamos falar na linguagem popular. Porque a pessoa é burra. Porque não é sobre isso, né? Tem pessoas que, teoricamente, têm um conhecimento elaborado e tudo mais, e ainda têm atitudes racistas. Existe uma outra questão, né, do campo dos afetos, e aí afeto no sentido bem amplo mesmo, não só da afetividade positiva, mas da afetividade negativa, né, da questão do amor, do ódio, que perpassa isso e que perpassa o racismo e que não necessariamente está ligado a uma racionalidade, mas está colocado que a escola é o espaço para resolver todas as questões. É importante que a gente entenda nesse sentido como, igual a gente estava falando, a gente não está experimentando fenômenos, sabe? Não é um fenômeno a escola brasileira reproduzir o racismo, não é um fenômeno que a escola brasileira não fale de história da África, não é um fenômeno que a gente não tem espaço para falar de história da África, né? A gente tem, o Matheus tinha comentado das demandas que a gente vai tendo no ensino de história, que é um ensino extremamente conteudista, né? A gente tem que passar por todos os conteúdos. Em 4 anos, a gente tem que ensinar para os estudantes quase 5 mil anos de história, 10 mil anos de história. E aí é um conteúdo que, apesar de extremamente conteudista, ele tem uma perspectiva muito bem definida, uma perspectiva muito bem enunciada, né? Que é uma perspectiva da história como a história como ciência, e mais do que como ciência, a história como essa ciência descorporeizada, né? A escola vira essa instituição, então, que é descorporeizada. A gente tende a ensinar a história a partir de uma perspectiva universalizante, né? A escola é esse espaço onde todos somos iguais, onde não existem diferenças, onde os estudantes têm, por mais particulares que eles sejam, devem ser tratados todos como estudantes, no geral, né? A gravação vai ficar disponível, sim. Mas, voltando, é uma escola que tolhe as nossas individualidades, né? Eu gosto muito de mencionar, e aí vai parecer que a gente está saindo do assunto, mas a gente não está, os uniformes escolares, né? A gente vive numa escola no Brasil, uma tradição brasileira escolar, onde os uniformes são uma peça fundamental na construção de uma identidade escolar, né? E essa construção dessa identidade escolar, ela passa justamente pelo apagamento da individualidade dos nossos estudantes para a normalização desses estudantes, né? Para a normatização desses estudantes.
É uma escola que propõe um ensino seriado que, até muito pouco tempo atrás, se eu me lembro bem, a tradição escolar, a minha tradição escolar era bastante isso, que tinha a perspectiva de numerar os nossos estudantes, né? Nossos estudantes não são tratados por nome, eles são tratados por número. É quase como se a gente tivesse o tempo inteiro tentando ocultar os nossos estudantes, tentando ocultar a individualidade deles, a particularidade deles, a humanidade desses estudantes, porque estamos tratando, na verdade, só das mentes desses estudantes, né? Acho que perspectivas mais recentes demonstram como a escola é uma peça fundamental no tratamento também do corpo dos nossos estudantes, e é isso que a gente está tentando evidenciar aqui. A branquitude, no geral, ela é tratada como uma universalidade, como um ser não hegemônico, né? E esse ser não hegemônico, ele tende à universalidade. Isso quem vai dizer é a Sueli Carneiro, não só a Sueli Carneiro, né? Mas a tese de doutorado dela é bastante emblemática nesse sentido. A partir do momento que a gente faz um controle, a partir do momento que a gente enuncia a branquitude como um padrão de universalidade, a gente vai tolhindo todos os outros corpos para que eles sejam o mais próximo do branco possível. E a escola, ela parece ser uma peça fundamental nesse processo. Uma peça fundamental no que a Sueli Carneiro, e aí ela está pegando esse conceito do Foucault, vai chamar de um biopoder, que é um poder de controlar os corpos dos nossos estudantes. Que corpos são esses? Principalmente esses corpos não hegemônicos. São os corpos negros, os corpos indígenas quando eles estão em sala de aula, são os corpos transexuais quando eles estão em sala de aula, são corpos não binários dentro de sala de aula. Então, a gente está falando de uma série de indivíduos que vão sendo tolhidos de sua individualidade porque eles são alunos. E aí, o aluno vira essa coisa, né? Essa coisa que é um número, não é um nome, que é uma mente, não é uma pessoa, é uma nota na prova, não é um indivíduo. E a partir dessa perspectiva escolar, que é uma perspectiva que vem mudando, sim, graças a Deus ela vem mudando nos últimos tempos, né? Em pedagogias recentes, ou pedagogia da década de 90 para cá, mas é uma pedagogia que, para a história da África, ela é bastante emblemática. Porque se a gente está tratando de mentes, a história da África pode ser tratada como só mais um conteúdo. Mas a partir do momento que a gente está tratando de indivíduos, e a gente está tratando da maioria de indivíduos negros, né? Mais de 70% dos nossos indivíduos em idade escolar no Brasil são indivíduos negros ou autodeclarados negros, né? Dos alunos egressos da escola, dos alunos que não terminam o seu ensino fundamental. Quando a maior parte desses indivíduos são negros, a gente precisa repensar o tipo de educação que a gente está ministrando, o tipo de educação que a gente está reproduzindo no Brasil, porque é justamente uma educação que coloca esses corpos como fora do ambiente escolar. Como esses corpos são fora do ambiente escolar? Falando da história, quando esses corpos estão fora do conteúdo ministrado, ou quando eles estão no conteúdo ministrado apenas com pessoas escravizadas. O conteúdo que a gente ministra tem o poder de criar na cabeça dos nossos estudantes, ou de gerar nos nossos estudantes, a ideia de futuros possíveis, né? Eu gosto muito desse conceito do Koselleck. Do Koselleck é horizonte de expectativa, né? A ideia de futuros possíveis é uma leitura do Koselleck que vai dizer que a nossa história, o conteúdo disciplinar que a gente aprende na escola, permite que a gente imagine futuros para nós mesmos. Então, se o conteúdo ministrado nas nossas aulas de história colocam o indivíduo negro, a pessoa negra, só num lugar de submissão, no lugar de escravizado, no lugar de marginalizado, no lugar da submoradia, no lugar do subemprego, no lugar das subpessoas, esses indivíduos passam a se ver como subpessoas, né? E aí eles passam a ver, por exemplo, que a educação não é um ambiente para eles, que a educação não é o lugar onde eles podem... Não é o lugar onde eles se veem, então não é o lugar onde eles vão prosperar. Eu acho que estabelecer essa relação muito direta, e é uma relação que eu estou estabelecendo aqui, obviamente a gente tem uma série de outros fatores, inclusive fatores materiais, da condição material desses estudantes, né? Os estudantes negros são os estudantes com maior índice de carência dentro da escola. Mas eu estou estabelecendo uma relação muito grande entre a evasão escolar e o conteúdo ministrado,
porque o conteúdo ministrado, em alguma medida, é o que mexe com o nosso imaginário, né? E que imaginário a gente está querendo criar com os nossos estudantes? Eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente tem pautado aqui. Alguém tem algum comentário que gostaria de partilhar? Eu vi que tinha algumas mensagens que estavam aqui sobre experiência, né? A Juliana Domingues comentou sobre todas essas questões que foram debatidas até então e como que elas se agravam com o novo ensino médio, que promove a destruição do pensamento crítico e reflexões sobre essas questões. E o Felipe compartilhou, né, a experiência dele na graduação na UERJ, em que ele teve apenas uma disciplina sobre história da África, cuja bibliografia básica era somente o livro A Manilha e o Libambo, do Alberto Costa e Silva. O professor que ministrava essa matéria adotava uma perspectiva neoliberal contra as cotas e a aplicação da Lei 10.639. Bom, então são comentários dos colegas. Não sei se alguém também gostaria de usar o espaço aqui também para fazer mais algum comentário. Fiquem à vontade. Vou seguindo aqui, então, qualquer coisa... Eu queria comentar. Eu queria só falar que essa perspectiva contra a 10.639, né, é uma perspectiva bastante emblemática que a gente vai tentar retomar na aula que vem, mas é sobre como, em alguma medida, na cabeça de muitos professores de história, inclusive, a aplicação da 10.639 a 11.645 deveria se dar quase que em substituição a outros conteúdos disciplinares, né? Eu lembro muito bem de um professor falando isso no meu ensino médio já. Um professor de história falando que não fazia sentido para ele a gente tirar a Revolução Francesa do conteúdo disciplinar para ministrar a história indígena ou história da África dos africanos, né? Era quase como se a história da África tivesse nesse sublugar, né? De, tipo assim, aplicar essa história em lógica para a lei de cotas, né? Vocês estão roubando lugar ou estão roubando espaço de outras pessoas. E aí, no caso do conteúdo disciplinar, a história da África está roubando o lugar da história europeia. Nem da história europeia, né? Da história mundial, da história da Revolução Francesa, da história da democracia, sei lá. Eu fiquei só me veio essa memória assim, eu queria compartilhar. Não sei se algum de vocês já ouviu isso também, né? Porque é algo que a gente escuta bastante, assim, pelo menos estudando e falando sobre a história da África, é uma coisa que a gente estuda bastante. Mas como é que eu vou tirar história antiga? Como é que eu vou tirar a Grécia para dar África? Como é que eu vou tirar Napoleão para dar África? Como é que eu vou tirar Dom Pedro I para dar África? Eu fico tipo assim, gente, vocês não entenderam nada, calma aí. Eu vou pegar um gancho, então, nesse seu comentário, Robert, porque eu acho que ele já começa, então, a entrar, né, num novo momento agora, para nós que estamos aqui no ano de 2023, pensar a aplicação dessa lei dentro da sala de aula, né? A gente tem um histórico, a gente tem uma série de trabalhos, né, de monografias, teses, dissertações, enfim, produzidas, né, sobre este tema, mas eu acho que agora a gente já começa a entrar num outro momento para discutir, né, como trabalhar, né, com a história da África em sala de aula, que é o objetivo, né, do nosso curso. E aí, né, houve também aqui algumas falas, né, do Robert, que eu acho interessante a gente retomar para começar essa discussão, e que é sobre a seguinte questão, né, quando a gente está falando sobre trabalhar, né, a história da África em sala de aula, história afro-brasileira em sala de aula, o quanto que isso se relaciona, né, com os indivíduos, né, sobretudo aqueles indivíduos, né, afro-brasileiros, né, ou afrodescendentes, são terminologias que aparecem, né, que são complexas também da gente trabalhar, né, mas quando a gente pensa nessa identificação desses sujeitos, com toda essa questão desses conteúdos, existe um algo aí também que precisa ser pensado, né? O Robert já deu alguns indícios, né? A gente vai trabalhar com essa história só do ponto de vista, né, da exclusão e tudo mais. Existiu isso no Brasil, e a gente não pode ocultar isso, porque ocultar isso é idealizar também questões que uma realidade que não se aplicou. Mas temos possibilidades, por exemplo, no diálogo com a África,
de trazer novas representações possíveis em relação ao corpo negro dentro da história. Isso não quer dizer não abandonar uma perspectiva crítica. E aí eu acho que fica, inclusive, uma crítica ao nosso sistema de ensino, porque essa coisa quadradinha, onde cada um tem o seu lugar, onde as coisas elas são muito delimitadas, a gente tem cada matéria separadinha, cada conteúdo separadinho, que todo mundo tem que organizar no plano de aula, e a gente trabalha com isso. Isso é uma perspectiva, uma herança europeia, que o tempo inteiro está tentando enquadrar o mundo, encaixotar o mundo, inclusive para falar, eu não estou no seu caixote, eu não sou igual a você. E aí a gente acaba, às vezes, a gente, né, tem essa reprodução disso no nosso currículo escolar, na nossa demanda, e também na nossa formação enquanto professor. E aí fica realmente muito distante, muito mais distante, né, trabalhar com esses conteúdos em outras fases, em outras perspectivas, que não apenas a perspectiva, né, da exclusão, do sofrimento, que, volto a dizer, aconteceu, mas que não marca que não são as únicas marcas da experiência, né, dos povos, né, dos corpos negros, desde que o mundo é mundo. Há outras experiências possíveis que igualmente merecem ser relatadas, inclusive por conta de todas essas relações que se tem com os nossos alunos, com a formação dos nossos alunos em relação a algo que está para além dos currículos, para além das notas, que tem a ver com essa questão da própria formação, da formação de suas identidades. E aí, né, a gente chega, então, né, novamente, nas leis. Lendo essas leis, importante agora a gente dizer, né, vamos ler novamente essas leis, à luz do nosso tempo, né? E essa lei nós vamos voltar nelas, assim, em outros momentos com vocês também, né? A partir de outras leituras que a gente vai trazer em relação a alguns temas, né? Coisas mais específicas. Mas a gente vai trazer, então, essa lei no que tange especificamente o nosso trabalho enquanto historiadores que se dedicam à história da África. Né? Porque, como, né, já foi colocado, né, é uma dos nossos questionamentos, né, com esse curso, a história da África ela não está condicionada à história do Brasil, e a gente pretende, né, esperamos conseguir demonstrar para vocês que ela tem um lugar que é significativo, e que isso não quer dizer, né, e é importante de dizer, né, não é sobre dizer que a África é mais importante que estudar uma coisa sobre a história da África é mais importante do que estudar uma coisa que já está no currículo, ou quer dizer, da história europeia, até porque isso é uma postura europeia, né? A de querer se colocar como o melhor, isso é uma postura europeia, que talvez seja interessante a gente não reproduzir, porque entra numa discussão, né, que o Mudimbe faz, né? Às vezes a gente tá tão naquela de eu vou me descolonizar, eu vou, né, trabalhar numa outra perspectiva que não a eurocêntrica, mas eu continuo utilizando as ferramentas europeias, então a gente não consegue, às vezes, ter o resultado que a gente almeja. Inclusive, isso faz parte também da discussão que a gente vai trazer na nossa próxima aula, mostrar para vocês, assim, mais detalhadamente, né? Então, vamos novamente à leitura da lei. E aí eu convido a vocês a fazerem essa leitura, e eu gostaria de ouvir, antes da gente trazer as nossas proposições e as nossas leituras, que se alguém quiser compartilhar uma leitura agora, né, depois dessa discussão nossa, de ver aqui também, acho que teve mais alguns colegas que mandaram mensagens, eu só vou ler aqui antes de encerrar a minha fala. Se alguém gostaria de compartilhar alguma leitura que tem dessa lei, se percebeu alguma coisa, a impressão de vocês agora, né? E aí eu vou só ler aqui um comentário da Giovana, né? Ela colocou que essa limitação da história do povo negro, resumida apenas pelo período da escravidão, acaba por atrapalhar tanto no aprendizado quanto na autoestima desses alunos. Eu, assim, vou falar enquanto ainda sou estudante, né? Mas quanto uma estudante negra, quando eu era mais jovem, era nítido quando a professora falava. Agora o tema é escravidão, você via as pessoas olhando assim para os alunos negros da turma e parecia que você ali naquele momento era o próprio escravo que a professora estava falando ali na aula dela. Parecia que você estava ali, que tipo assim, é ele, olha lá, é ele. A professora até trouxe um para a aula. Desculpa falar dessa forma, soa muito violento, mas era como
eu me sentia nessa experiência, né? E a Gabriela também compartilhou, né? Estou dentro da sala em uma escola pública periférica, onde a maioria dos alunos são negros, e vi nessa última fala do Robert a exacerbação de um incômodo que tem no dia a dia em relação à conduta escolar. Gabriela. Fiquem à vontade também para compartilhar as mágoas, as dores, porque aqui a gente quer. Vamos fazer um espaço que todos merecemos, né, para compartilhar isso. É importante, né, quando a gente fala de corpos na sala de aula, a gente não está falando só de estatística, né? A gente não está falando, a maior parte dos meus alunos são negros e tal. Não é uma crítica, inclusive. Mas a gente está falando de corpos mesmo, que sentem, né? Quando a Giovana traz essa perspectiva da autoestima, ela é extremamente relevante, né? Como os conteúdos que a gente está ministrando estão atingindo os nossos alunos no íntimo deles, né? Alunos que estão sendo formados, que estão tendo a autoestima formada. Como é que os conteúdos que a gente ministra atingem esses estudantes e criam sensações neles, né? Como é que eles são afetados, de fato, por quais afetos estão sendo criados nesses estudantes a partir do conteúdo que a gente está ministrando. E eu acho que é uma das falas que a gente não pensa, né? E aí não pensar sobre essa dimensão do nosso conteúdo, não pensar sobre como o nosso conteúdo cria sentimentos e sentimentos profundos nos nossos estudantes, acaba por reproduzir isso que a Camires acabou dizendo, que é a escola como esse ambiente violento, né? Tipo assim, essa experiência de ter os colegas brancos olhando para a gente quando está se falando de escravidão, ou sempre que aparece uma imagem de uma pessoa negra. Eu acho que dificilmente alguns de nós não levaram imagens de pessoas escravizadas para a escola, né? E quantos de nós não achou que estava fazendo o máximo, demonstrando as várias formas de tortura dos escravizados, demonstrando as piores condições de vida que eles viviam no período da escravidão, aquela imagem do navio negreiro clássica, né? Aquela imagem cheia de corpos quase desumanizados dentro do navio, e a gente tem certeza de que a gente está colocando aquilo como uma crítica a esse processo, sem perceber que, em alguma medida, a gente está corroborando para construir essa imagem de pessoas negras desumanizadas na cabeça dos nossos alunos, né? É claro que a gente não está querendo aqui romantizar o período da escravização, romantizar o período do tráfico negreiro de escravizados, mas é pensar quais as imagens a gente está construindo na cabeça dos nossos alunos. A gente mostrou uma imagem do navio negreiro, a gente mostrou uma imagem dos escravizados nas plantações, sendo chicoteados, sendo torturados, enfim. Mas a gente mostrou uma imagem do negro em alguma posição que não era de submissão? A gente, em algum momento, mostrou a imagem de uma pessoa negra ocupando um lugar de destaque, não só um lugar de destaque porque ele é bom no futebol, ou porque ele é um ótimo cantor / sambista, mas um lugar de destaque intelectual. A gente mostrou para os nossos indivíduos, para os nossos alunos, né? Indivíduos negros que são capazes de se destacar na sociedade intelectualmente. A gente mostrou para os nossos alunos que são indivíduos negros alguma figura, alguma personalidade negra que era capaz de se destacar pela sua postura política, pela sua postura econômica, pela sua contribuição econômica para o Brasil, e aí não econômica no sentido de que eles trabalharam e formaram esse país carregando pedra nas costas, mas econômica no sentido de impactar efetivamente o processo econômico e produtivo do nosso país. Eu acho que abordar o nosso conteúdo programático com essa sensibilidade de quais são as imagens que a gente está criando para os nossos estudantes, ela permite que a gente passe e que a gente evite esse desconforto, Giovana, que é o desconforto que muitos nossos estudantes têm, com certeza. A Maria Eduarda compartilhou a leitura dela, né? Sobre a leitura da lei, me parece que nesse primeiro parágrafo, o conteúdo de História da África é sempre focado na contribuição do povo negro para o Brasil, não nas diferentes experiências do continente africano. E aí a Eduarda traz um ponto interessante, né? As diferentes experiências do continente africano. Aí eu vou contar um outro relato, né? De experiência. Eu me lembro que tinha uma marca de sabonetes que há um tempo decidiu fazer sabonetes inspirados em lugares do mundo. Aí eu já estava na minha graduação e tudo mais, aí eu pude ter essa leitura na época, né?
porque todos os lugares eram, tipo, cidades. Aí o de África era África. Era África. E a embalagem era, tipo, de zebra. E aí, o que a Maria Eduarda trouxe aqui é uma coisa interessante, né, dessas diferentes experiências. Por quê? Porque a gente tende a pensar a África como esse espaço único. E também como esse espaço de uma história única. E quando a gente pensa em pessoas em África, na verdade, talvez raramente a gente pense em pessoas. Talvez a gente primeiramente pense na natureza do continente africano. A África tem zebra, a África tem leão, a África tem os gnuzinhos, que eu fico com dó deles, que tadinho, tá sempre morrendo naqueles documentários do NetGeo, horrível. Felizmente eu sei que é da natureza, mas eu sofro. Então, assim, geralmente são as primeiras imagens que a gente tem de África, né? E que África é tudo assim. E eu sempre gosto de quando estou dando aula, mostrar para os meus alunos cidades, né, africanas, né, pegar algumas metrópoles e tal, porque além de África ser um lugar único, que não tem cidade, não tem diversidade de paisagem, e ainda tem uma outra questão, né, que quando a gente não tem que falar com os meninos, gente, Egito tá na África, porque a gente estuda Egito lá junto com a Mesopotâmia, e o Egito ele vira um lugar, porque sabe-se lá onde, né? Mas, gente, está na África, tem a parte do deserto, tem a parte de savana, tem floresta tropical, tem um monte de diversidades paisagísticas naturais e construídas também, né? Então, eu acho importante a perspectiva que a Maria Eduarda trouxe aqui. Quem mais quiser compartilhar, fique à vontade, tá, gente? Robson também trouxe aqui, ó. Quando eu fiz a minha cadeira de África no ano passado, eu fiz uma crítica a como, mesmo nos livros que tem alguma coisa de história da África, em nenhum momento é falado da parte islâmica do continente, que tem toda uma cultura própria que fica apagada. Isso aqui também. Eu vou deixar o Robert falar, que a pesquisa do Robert é mais para essa parte de África, que ele vai saber falar melhor do que eu. Mas isso aqui também é algo extremamente relevante. A diversidade religiosa, né? Porque o desconhecimento, por vezes, é tanto que a gente tende a pensar, eu estou generalizando, que as religiões que existem em África são religiões praticadas, tanto quanto Candomblé e Umbanda, que geralmente a gente não conhece no Brasil, e que são religiões afro-brasileiras, né? Mas a gente tende a pensar que são religiões africanas e que são as únicas religiões que existem lá, que em África é tudo, né, sobre essa religião única também, né? Robert, vou falar dessa parte islâmica também, que eu acho que você vai ter mais a agregar. Eu só acho que meu fone deu um probleminha. Aí eu ouvi vocês, mas vou comentar. Assim, eu acho que a primeira coisa é não percar o que vem, porque é uma aula onde a gente vai tentar se debruçar um pouco mais sobre esses tópicos importantes, né, relevantes para a história da África nessa diversidade, né? Mas eu acho que a minha primeira crítica ao documento é sobre como África e negros parecem conceitos dados, sabe? Tipo assim, não sei se vocês perceberam isso quando vocês estavam lendo. Eu acho que a gente fala tanto de negro e de África, e de história da África, e de história dos negros e tal. É o afro-brasileiro, né? Essa entidade que é tudo e quase que não é nada, porque é extremamente ampla. A gente perde uma nuance muito clara, que a gente está estudando o continente inteiro, como se a gente pudesse, né? A gente está estudando o continente inteiro em uma perspectiva que é condicionada à história do Brasil, igual a Maria Eduarda comentou, né? Tipo assim, é sempre focado no Brasil. A África existe porque ela é focada no Brasil. As experiências africanas, elas quase que não são relevantes, né? Ou elas não aparecem como relevantes aqui, né? Só aquilo que é pertinente à história do Brasil. E é importante dizer que isso nunca acontece, ou isso quase nunca acontece quando a gente está falando de Europa, né? Tipo assim, eu acho que muitos poucos de nós chegaram na sala hoje falando, hoje eu vou dar a história da Europa para os meus estudantes. A gente sempre dá a história da Grécia, a gente sempre dá a história de Roma, a gente sempre dá a história da França, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, mas história da Europa, eu acho que é muito pouco
muito pouco usual, né? Ou hoje a gente vai dar a história dos brancos, né, na sala de aula. Eu acho que esse tipo de generalização, que é uma generalização que se justifica pela letra fria da lei, né, se justifica pelo projeto político da 639, mas que ao mesmo tempo gera um incômodo que eu vou dar o quê? Eu não sei nada de África. Eu também não sei nada de África, eu sei do meu recorte que eu estudo. Eu sei de uma região muito específica, de um período muito específico, e se alguém vier me falar sobre 100 anos depois, 200 anos depois, o meu conhecimento vai ser um conhecimento superficial. E é um conhecimento superficial que não me permite falar sobre ele em sala de aula, não me permite aprofundar sobre ele em sala de aula. Então, eu acho que essa generalização, ela é uma das armadilhas que mais preocupa a gente que mais deveria preocupar a gente enquanto professor, sabe? Os escravizados africanos vieram da África, os escravizados no Brasil, né? Os escravizados brasileiros vieram da África? Não, eles não vieram da África, eles vieram de lugares específicos dentro do continente africano, né? É quase como se... isso é muito importante, né? E aí já vou adiantar um tópico da aula que vem, mas é muito importante que a gente perceba que não existiu colonização no continente africano até o século XIX. Então, a presença portuguesa, a presença europeia no continente estava muito restrita a lugares específicos. Então, se a gente dizer que os escravizados vieram da África, dá a entender de que o continente inteiro foi afetado pela presença europeia e que o continente inteiro foi sugado, foi sangrado, foi sequestrado e trazido para as Américas. Uma coisa que, como a gente percebe, como dá para destacar pela fala da Maria, não contempla as experiências dos povos africanos, sabe? Pensar na África a partir de uma perspectiva externa gera esse tipo de problema, né? Pensar na África como essa figura externa do continente, ou essa figura externa dos negros, é uma coisa que é tão generalizante que a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu acho que, além dessa contribuição externa, né, Maria, de a África estar considerada apenas em função do Brasil, essa perspectiva generalizante também é um problema, né? Porque não se fala de Angola, não se fala de Senegal, não se fala de Gâmbia, não se fala de Serra Leoa, não se fala de Moçambique. Fala-se de África. E o que é África? Vai lá e descobre. Vai lá e mostra para os seus alunos que a África, na cabeça deles, é só savana, é só deserto e savana, né? Assim, é só leão e areia. Fiquem à vontade aí também para compartilhar mais impressões. Eu vou pular, então, para o parágrafo 2º para trazer uma outra inquietação, né, para vocês, no sentido de que aonde África aparece na escola, né? Por mais que há um precedente, né, de trabalhar em todo o conteúdo, né, da escolar, a gente tem um lugar muito específico para aparecer os conhecimentos sobre África dentro da escola. Nas aulas de educação artística, de literatura e de histórias brasileiras, como está aqui no 2º parágrafo. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. E aí, esse parágrafo, ele também gera uma armadilha em qual sentido? Acabou que, de alguma forma, se consolidou que o professor de história, ele tem que fazer o seu papel, o professor de literatura, né, de língua portuguesa, normalmente, é o mesmo, né, ele tem que fazer esse papel, e o professor de artes, e cumpriu-se a lei. Teve África. E aí eu pergunto para vocês, não tem ciência no continente africano? Não tem matemática no continente africano? Não tem nenhum diálogo possível de ser feito? E eu falo não só no sentido de vou criar um problema matemático utilizando dados do continente, não. É de trabalhar com matemática produzida a partir de conhecimentos africanos. Trabalhar com ciência, no sentido assim, né, a biologia, a química, a física, a partir do continente africano. Não tem esse espaço, não.
o conhecimento de educação física, que está ligado ali à corporeidade e tudo mais, não tem nenhuma contribuição de África, né, de nenhuma parte do continente africano, em que possa ser também trabalhado, tem que ser nessas aulas, né, e aí, inclusive, já trazendo, né, um gatilho para a crítica, para a próxima crítica, né, já começa aqui, em especial nas áreas de educação artística, né, eu recordo, assim, de ver experiências na educação infantil em que eu trabalho, assim, muito com reforço escolar, né, e que o aluno chegava com atividadezinha para preencher quais as contribuições dos 3 povos formadores do Brasil. Aí você já fica até, opa, peraí, já apareceu um indígena, já apareceu um negro aqui junto com o português, né? Que geralmente é assim que aparece. Você já fica empolgado. Aí, geralmente, é sempre a parte do africano, do indígena, é sempre uma coisa cultural, né? E, assim, não que cultura seja algo menor do que qualquer outra contribuição, mas é o cultural no sentido de que sempre é uma coisa ali que não tem um trabalho intelectual por trás. Ou não tem um trabalho racional por trás, porque até a forma de apresentar, por exemplo, a religião, não é a religião, é religiosidade, não é uma religião como instituição, igual a religião cristã, que tem alguma racionalidade, por mais que a fé não seja racional, mas a fé europeia ela tem uma racionalidade. Então, né, na educação artística, na literatura, né, fica aí muito relegado esse campo, né, da cultura como, e não é dessa cultura num sentido amplo, é da cultura nesse sentido mesmo, é a dança. E assim, eu não estou diminuindo essas questões, mas fica muito limitado a essas questões. E aí se criam estereótipos. Por exemplo, estereótipo de que toda pessoa negra é habilidosa com dança, e eu comecei aqui contando para vocês que eu sou um horror. Inclusive, era uma frustração minha. Eu lembro que eu vi um vídeo da Nathalie Neri, uns anos atrás, que ela falava sobre a questão da mulata que não chegou, e eu me vi naquele vídeo, porque eu, sinceramente, não tinha talento nenhum para ser a mulata globeleza, não tinha talento nenhum para dança, não tinha talento nenhum para samba, e não tinha o corpo da globeleza, né? Então, assim, você limita muito o que é a presença do negro, o que é o corpo do negro e o que é a contribuição do negro, né? Aí tem uma música, acho que é Tom Jobim mesmo, né? Que fala, né, do samba, e que o samba, se ele é branco na letra, na harmonia, no trabalho intelectual de construção musical, ele é negro no coração, ele é negro na emoção, porque o negro ele é emoção, que também está muito ligada a essa ideia da cultura, por mais que não esteja ali na lei, mas está ligado geralmente quando a gente vai trabalhar, né, com esses temas, né? Então é a emoção, né? É essa coisa mais assim que não vem daqui, que vem do coração, vem do corpo, porque aí a gente já entra num outro meandro do racismo, né? Que o negro, ele não pensa com isso aqui, ele pensa com o seu corpo, e por isso, inclusive, ele é capaz de se tornar agressivo para satisfazer as vontades de seu corpo, porque ele não raciocina, né? Então, são coisas que dão margem, não está escrito ali na lei, mas que, de certa forma, contribuem com uma perspectiva que são problemáticas no nosso país, né? E aí trabalhar, né, dentro da literatura e trabalhar dentro de histórias brasileiras, né? Que é a questão do condicionamento que a gente viu, né? Vou ler aqui um comentário do Neto Almeida. Algo que me deixa muito angustiado é perceber que o novo ensino médio cada vez mais retira carga horária da aula de história e, em contrapartida, o conteúdo a ser trabalhado só aumenta. E eu ainda compartilho um outro drama, né? Porque os professores de humanas estão sendo convidados a dar aula de empreendedorismo e coisas afim. E um aluno me contou que na escola que ele estuda, é um colégio Santo Agostinho, aqui de Contagem, em ensino médio, de alguma forma eles conseguiram linkar empreendedorismo e escravidão. Eu estou aguardando para ele me trazer essa bizarrice, que eu queria muito descobrir o que é isso, porque, sinceramente, é passível de processo. Porque, sinceramente, assim, eu realmente quero muito ver o que aconteceu, porque eu ainda não...
Eu tô naquela situação, eu acho que vai acontecer. Eu não, aquele meme do cachorrinho, não acredito, eu vendo. Enfim. Eu acredito que vai ser falando as mulheres forras, né? Mulheres forras e libertas, que com seu trabalho empreendedor de vender quitanda, compravam a liberdade de ter os filhos. Aguarde, talvez, aguarde, vai ser ótimo. Mas eu acho que, complementando essa crítica, né, a gente sente muito disso, Neto, a gente sente muito dessa pressão, porque, em alguma medida, a gente acabou abarcando uma demanda que não deveria ser nossa, né? Tipo assim, antes de Pitágoras descobrir o triângulo, os africanos tinham feito pirâmides, sabe? Tipo assim, então eu acho que existe essa angústia, que é uma angústia de que o conteúdo de história da África, o conteúdo de história indígena, ele está tão restrito à história, né? O conteúdo as contribuições dessas populações para o Brasil está tão restrito ao currículo escolar, ao currículo disciplinar da história, que a gente acaba se sobrecarregando enquanto... e aí, gente, isso não é nenhuma crítica a nenhuma outra pessoa de nenhuma outra grade disciplinar, não entendo assim. Mas enquanto a gente tem que ficar fazendo malabarismo para incluir a história da África no nosso conteúdo, enquanto o professor de matemática vai lá e vai dar matemática e vai embora. Realmente, isso não é uma crítica, porque a alfabetização matemática é extremamente difícil, né? É um processo extremamente complicado que a gente vem tendo no Brasil. É muito difícil. Em momento nenhum eu estou diminuindo o trabalho dos professores de matemática. O que eu estou querendo dizer é que é um conteúdo disciplinar que está na esfera da razão, né? Não é as ciências humanas, são as ciências duras lá, são aquelas ciências novamente, ciências sem corpo, né? E como são sem corpo, são universais, as ciências universais. A matemática é a linguagem universal. Universal para quem, né? Universal da onde? Porque se a gente for olhar essa universalidade, ela tem uma cara e ela tem uma cor. Essa cor geralmente é branca e descendente de alguém do continente europeu lá, né? Como é que a gente não fala, por exemplo, da astronomia egípcia mesmo, né, que é uma astronomia extremamente bem desenvolvida, ou da astronomia dos Dogon, né? Porque é tão avançada, mas tão avançada que para explicar ela a gente vai dizer que foram alienígenas, né? Ou a arquitetura dos egípcios, no caso, né? Vai ser um alienígena que vai lá construir. A astronomia dos Dogon, a gente vai ver o Carl Sagan, que é um grande astrônomo e cientista, falando que provavelmente um gaulês foi para o continente africano, ensinou astronomia para aquelas pessoas e foi embora. Porque eles sabem tanto de astronomia que não é possível que não seja um branco que veio aqui ensinar para essas pessoas. Um branco gaulês, inclusive, né? Tá tão longe da África. Mas eu fico me perguntando que esses dilemas eles acabam inchando a gente de responsabilidades, né? De demandas, de questões que em algum momento é importante que a gente bata no peito e fala, gente, não sou eu que vou trabalhar isso aqui, não, é coletivo. A lei fala para todos os campos disciplinares trabalharem. Então vamos, eu nos 30, eu estou fazendo malabarismo, então vamos fazer malabarismo todo mundo juntos, vamos fazer um circo aqui na escola, sabe? Porque em algum momento eu acho que é isso. Assim. E assim, também não estou passando pano para o ensino médio, não, Deus me livre. Tem que revogar isso o mais rápido possível. Mas pensar que esse aumento curricular que a gente sente, ele, na verdade, deveria ser compartilhado, né? Uma responsabilidade que não deveria estar só sobre os professores de história. Ela devia estar sendo compartilhada. A gente está falando de filosofia, quais são as contribuições dos povos africanos para a filosofia? E eu não estou dizendo de filosofia africana, porque eu acho que ficou claro que eu e a Tamiris não queremos falar de história africana, de filosofia africana, de religião africana, de ciência africana. A gente está querendo dizer que os povos africanos têm contribuições inúmeras, contribuições grandiosas, contribuições essenciais, inclusive. Sem a África, não haveria Europa. Sem a África, não haveria iluminismo, não haveria Revolução Francesa, não haveria grandes navegações. Sem o continente africano, não haveria o mundo como a gente conhece hoje. E o que a gente está querendo dizer é isso. Não é colocar a África como
a peça fundamental da modernidade, a peça fundamental da história mundial, mas é demonstrar que ocultar a África dessa constelação, tirar a África do quebra-cabeça, é deixar um buraco, e um buraco que tem causado muita dor para as populações negras no Brasil, né? E para as populações brancas também, se a gente for pensar aquela perspectiva relacional de hegeliana, inclusive, da dialética. Passa para a próxima lei para a gente finalizar. E finalizando, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu estou correndo por causa do tempo, mas estamos todos abertos a comentários, sugestões, críticas. Se vocês quiserem falar que nada do que a gente está falando faz sentido, aí a gente vai brigar, mas a gente vai discutir também. Enfim, a 11.645, eu continuo aqui. Se ninguém quiser falar nada. Tem um comentário aqui da Laís. Laís, eu sou professora de biologia e estou cursando mestrado em História das Ciências. Quando precisamos abordar, por exemplo, a origem da vida nas religiões, se a gente aborda algo relacionado às religiões de matriz africana, já vai sabendo que vai dar problema. Para a gente também, Laís, para a gente também. Uma dica que eu posso tentar te dar, e eu vou tentar abordar ela um pouco melhor na próxima aula, e aí para falar de África, né, é trabalhar cristianismos africanos, né, que a gente chama de cristianismos africanos, que não é, olha só, a armadilha da linguagem, né, eu chamei de cristianismo africano, sendo que é justamente trabalhar as contribuições da África para a formação do cristianismo ocidental. Então a gente não consegue pensar cristianismo sem a África, né? Então, eu acho que a partir do momento em que dentro do cristianismo, se a gente for trabalhar a narrativa bíblica de Adão e Eva lá, né? Se a gente consegue demonstrar quais são as contribuições africanas para a construção dessa narrativa, e aí eu estou dizendo narrativa porque eu acho que uma perspectiva interessante é tratar essa perspectiva como literária, né? Trabalhar a perspectiva de Adão e Eva de uma perspectiva literária com contribuições africanas, a gente consegue evidenciar a agência dos povos africanos, a gente consegue evidenciar a presença dos povos africanos dentro desse conteúdo, sem comprar um problema de perseguição, né? É uma alternativa, mas é uma alternativa que não exime a gente da responsabilidade de falar sobre religiões de matriz africana, né? E aí falar de religiões de matriz africana e sobre a contribuição dessas religiões para a formação do Brasil. Acho que a questão é, voltando lá para o comentário do Robson, né? A África, as religiões de matriz africana, inclusive, e aí é uma crítica antecipada que a gente vai fazer da aula de amanhã, as religiões de matriz africana, elas não são África, né? Elas são Brasil. Candomblé e Umbanda são religiões brasileiras. Falando de porcentagem no continente, é mais fácil que a matriz africana esteja lá no islamismo e no cristianismo mesmo, sabe? Tipo assim, são duas religiões completamente formadas no continente africano e por intelectuais africanos, tanto islamismo quanto cristianismo, né? E que a gente geralmente oculta esse tipo de contribuição, esse tipo de narrativa. O cristianismo, ele é sempre uma religião branca, né? Tanto o islamismo e o islamismo é uma religião árabe, sendo que o continente africano está no bojo da formação dessas duas religiões, né? Lidiane, olá, boa noite, me chamo Lidiane, moro no interior da Paraíba e estou fazendo uma especialização em culturas afro-indígenas e me interesso muito em estudar contribuições do continente africano para a nossa sociedade. Gostaria de saber se tem alguma indicação de livros ou artigos. Lidiane, a gente tem indicações, na verdade a gente até que tem encaminhado para o pessoal do EFIS nosso conteúdo programático, mas a gente se embolou, gente, não odeiem a gente, mas a gente vai repassar para vocês. Algumas das coisas que a gente tem lido, né, no nosso grupo de pesquisa, o GEA, qual eu e o Robert fazemos parte. E aí nós vamos
compartilhar com vocês. E aí a Laís, né, ela comentou novamente, né, trabalhar com cosmogonia é muito complicado dentro da sala de aula se você sai da ideia eurocêntrica. É um desafio, né, Laís, eu concordo com você. Eu trabalho no Educafro, né, e eu dou aula da disciplina de Negritude, Cultura e Cidadania, né, NCC. Dentro de uma instituição que tem um motivo de existir, né, do núcleo onde eu estou, né, onde eu trabalho, a gente tem o objetivo de fazer com que jovens, os brancos, pardos, indígenas, que sejam jovens, adultos, né, consigam acessar o ensino superior, e a disciplina de NCC, que é que eu ministro, ela tem essa perspectiva de um caráter formativo, né, numa perspectiva mais social mesmo, discutir questões e tal. E ainda assim, por parte até mesmo dos alunos, a gente sabe que a questão da religião no Brasil, né, ela tem sido um assunto que tem estado em tensão muito grande, inclusive em tensão com a escola, né, porque infelizmente muitas igrejas, né, construíram a ideia de que professores são os vilões e são responsáveis pelo caos da sociedade de alguma forma, porque estão doutrinando alunos. Então, às vezes é difícil levar isso para a sala de aula, até mesmo pela resistência dos próprios alunos, né, que a gente encontra, porque os alunos não chegam lá na escola em branco, só recebendo tudo da escola, eles também estão vivendo em outros lugares, frequentando outras instituições, e então eles são também, né, então a gente encontra essa resistência por parte dos alunos. Eu, particularmente, não tenho uma formulazinha, assim, mágica ou milagrosa para compartilhar com nenhum de vocês aqui. Eu acho que o trabalho de educação, ele é um trabalho de artesão, em que a gente vai construindo, vai moldando, vai fazendo, vai se frustrando, vai tentando aqui. É um trabalho de artesão e é um trabalho científico também, porque a gente testa hipóteses, a gente cria hipóteses, testa, vê que não funcionou, muda, traça outras possibilidades. Mas eu acho interessante compartilhar isso daqui também, né? A dificuldade que é para trazer esses conteúdos para dentro da sala de vezes. A escola, por vezes, não colabora, o grupo de professores, por vezes, não colabora, e, por vezes, os alunos também vão ter esse bloqueio. A Bell Hooks, ela tem aquela ideia, né, da pedagogia transgressora. Eu acho que é uma ideia que não resolve todos os nossos problemas, mas eu acho que ela dá uma orientada de que, para quem quer se propor a trabalhar com esses conteúdos, não só por uma questão de lei, mas por entender que ele tem uma aplicabilidade na vida dos estudantes, é um trabalho que a gente tem a percorrer, é um caminho. Eu acho que a troca de informações, de experiência também com outros professores, momentos como esse daqui e em outros lugares também, eu acho que são essenciais para a gente conseguir fazer essa troca e ver sobre estratégias, né? Mas e entender que há ainda um grande percurso, porque esse país tem o país dentro da perspectiva, né, colonial. A gente é um país com 523 anos de história e quase 400 dele foi, né, construído nessa estigmatização, né, de pessoas não brancas. Depois a gente passa por uma experiência violenta de racismo, inclusive institucionalizado, né, politicamente falando, né, que é o século XIX e todas as políticas do Império, que eu sinto também como uma época que às vezes não é tão bem abordada também, nas salas de aula e até mesmo nas nossas formações. E a gente chega numa república que, por vezes, está sempre sendo atacada e manca, né, num sentido de que ela não consegue se firmar, não consegue ficar de pé, né, e porque ela está sempre sofrendo com algum golpe, né? Então, e a educação fica no meio de tudo isso, né? E o eurocentrismo, ele é um caminho ainda a se percorrer para tentar, de alguma forma, minimizá-lo dentro da nossa sociedade. A Lidiane, nós temos um grupo de pesquisa, um grupo de estudos, na verdade, que é o GEAP, é um grupo de estudo em História da África. Eu vou até mandar aqui o nosso Instagram
é @GEAP mesmo, né, Robert? Se eu não estiver esquecendo. Uhum. GEAP UFMG, eu acho. @GEAP UFMG. E esse grupo é um grupo de história da África, em estudos de história da África pré-colonial, porque essas temporalidades também do continente africano é algo que nós vamos falar um pouco amanhã. Nós estamos prometendo muita coisa para amanhã, gente, mas é porque essa aula de hoje a gente queria realmente levantar mais questões para amanhã a gente discutir os temas, né, de África propriamente dito. Então, por isso nós estamos fazendo muitas promessas, mas vai valer a pena. E aí, no nosso grupo, no GEAP, a gente discute, né, textos e produções, né, de África pré-colonial. Então, em perspectivas bem diversas, e alguns, assim, fazem trabalhos que têm essa perspectiva de conexão com o Brasil, outros são de África, mas a gente sempre consegue trazer também reflexões que vão ser úteis para a gente, né, independente do interesse, se é em África ou se é em Brasil, beleza? E fiquem à vontade, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, temos ainda uns minutinhos. Na 11645, gente, enquanto vocês se manifestam, eu queria comentar só 2 trechos, na verdade. O primeiro deles é no primeiro parágrafo, né, sobre essa ideia, aspectos da cultura, da história e da cultura negro e indígena, porque é isso, igual a Tamires tinha falado, a gente já comentou isso algumas vezes também, em alguma medida os povos negros e agora os povos indígenas, depois de 2008, né, na lei de 2008, são relegados a esse espaço da cultura, né, esse espaço das artes, da música, da literatura, que estão, em algumas vezes, né, em algumas perspectivas, muito afastadas de uma perspectiva política, econômica, social, uma perspectiva das lutas sociais mesmo, né? E, novamente, a gente volta, e aí eu acho que a grande questão, para mim, da lei, é sobre como, mesmo indicando que a gente tem a luta dos povos negros e dos povos indígenas no Brasil, a gente tem a concepção de que o Brasil é essa nação formada por esses 2 grupos étnicos, né? 3 grupos étnicos, considerando o europeu não entra como grupo étnico, inclusive, né? O português ele é uma nação consolidada, e aí negros e indígenas são 2 grupos étnicos. Assim. Inclusive, termos completamente abstratos, né? A ideia de etnia, ela inclusive não se aplica nem a negro nem a indígena. Eu acho que são coisas que parecem nuances muito específicas, né? Mas que tem a ver com o fato de que, igual eu falei até anteriormente, a gente está tratando o negro e o indígena como uma coisa só, né? A gente está tratando esses 2 grupos como etnia, e que, ao tratar como etnia, a gente suprime deles a capacidade de formar Estado, a capacidade de formar nação, a capacidade de trazer diálogos relacionados à política, né? Eu acho que a crise da democracia que a gente viveu nos últimos anos e que vem sendo chamada assim há algum tempo, né? Uma democracia em crise, democracia em vertigem, talvez, para usar o termo do documentário, ela tem muito a aprender com povos negros e indígenas, né? Eu acho que a partir do momento em que a gente olhar para povos negros e indígenas como povos negros e indígenas, usei o termo genérico aqui, mas para grupos negros específicos, grupos indígenas específicos, intelectuais indígenas, pessoas que estão falando sobre isso, pessoas negras, pessoas indígenas que estão criticando a democracia, fazendo exercício intelectual de pensar esse conceito e pensar esse conceito para o contexto brasileiro, né? A partir do momento que a gente parar para olhar o negro e o indígena para além da cultura, quando a gente começar a olhar as contribuições desses indivíduos para a ciência, para a política, para várias outras coisas nesse sentido, talvez a gente consiga encontrar uma resposta para fortalecer a nossa democracia, né? Talvez a gente consiga encontrar o remédio que falta para acabar com a vertigem desse processo democrático que a gente tem vivido já desde a redemocratização de 88. Não sei, não estou dando uma resposta aqui, mas eu estou dando um horizonte de possibilidade, né? Estou vendo
Estou pensando isso a partir de uma esperança mesmo, um processo esperançoso, de que, quem sabe, ao olhar para esses que sempre foram excluídos na nossa história, né, sempre foram excluídos, inclusive, da nossa democracia, talvez abarcando eles a gente consiga repensar esse processo democrático que a gente vive e, quem sabe, encontrar uma resposta para alguns desses problemas que a gente tem enfrentando. Tem os comentários no chat, eu vou ler e aí a gente vai passar para o nosso último slide para a gente finalizar a nossa aula. O Matheus fala que em 2008, antes da aprovação da lei, houve um debate sobre quão boa era essa lei, sobre os problemas que ela apresentava. Houveram debates, porque eu imagino que muita gente percebeu essa limitação da lei em destinar estudos da África e dos indígenas só através da literatura, arte e história. Houveram muitos debates, muitos debates. Mas tanto essa quanto a lei de cotas, o sentimento que a gente fica, o sentimento que os movimentos ficaram depois que elas foram aprovadas, Matheus, foi que a gente passou do jeito que deu, sabe? Eu sinto que tem uma perspectiva que não é uma perspectiva derrotista, pelo contrário, é uma perspectiva elogiosa nos dois casos, é uma perspectiva de vitória desses movimentos sociais, mas é uma perspectiva que ela indica para a gente a dificuldade de inserir esse tipo de debate dentro do corpo político. Então, eu acho que, nos dois casos, foi passar como graças a Deus a gente conseguiu passar desse jeito, né? A partir da aprovação, a gente tem algumas discussões que vão ser feitas. É o caso da 10639 de 2003, né? Ela é aprovada em 2003, mas em 2004, um grupo de pesquisadores entrega para o MEC os muitos problemas que aquela lei poderia dar daquele jeito. E aí o MEC vai lá e lança uma nota, né? Lança as diretrizes para a aplicação da lei. Eu acho que a mesma coisa aconteceu em 2009, tá? A gente tem uma construção das diretrizes pelos quais a lei vai ser aplicada, porque aí é quase como que uma espécie de tentar corrigir os problemas que a gente não conseguiu no momento da aprovação. Da lei de cotas, inclusive, a gente tem a discussão desse ano, né? Esse ano, a lei de cotas ela é colocada como uma cláusula, que é uma cláusula de revisão depois de 10 anos. Então, esse ano é o momento da revisão da lei de cotas, né? Na verdade, foi ano passado esse ano, que a gente vai rever a lei e aí a gente vai ver como é que a gente fica depois da aprovação. Então, em todos esses casos, essas leis elas são passadas meio que com muito esforço político. Então, gasta-se um capital político muito grande na aprovação da lei, e aí muitas das discussões que são importantes, que deveriam estar aí, inclusive estão acontecendo desde a década de 80, eu e Tamires, a gente não está falando nada novo. O movimento negro da década de 80 falava coisas que a gente está falando aqui, e ainda assim, essas discussões não são incorporadas na lei, né? Lucas pergunta... tá. Da lista de presença, já foi respondida. E Kimberly, sim, são 2 horas todos os dias, amanhã e depois também. A gente só vai finalizar agora, para a gente poder não segurar vocês por muito mais tempo também. Bom, gente, então, feitas essas provocações, essas discussões iniciais, como a gente disse, né, nós não tivemos a oportunidade de conhecer todos vocês. Essas discussões, elas não são completamente novas, mas elas ainda se fazem necessárias quando a gente vai falar de história da África. E vocês vão entender, assim, eu acredito, esperamos, né, que vocês entendam, assim, melhor também, quando a gente for falar amanhã especificamente sobre a história da África, história de alguns lugares, e como trabalhar isso em sala de aula, porque o que a gente viu é que essas epistemologias, né, que cercam o ambiente educacional brasileiro, por vezes, elas limitam o nosso trabalho. Ter uma lei não é o suficiente para se garantir uma educação positiva em relação ao trabalho com história e cultura africana e afro-brasileira, né, como está preconizado na lei. Então, dito isso, a gente chega, né, na discussão final, né, das pedagogias que emergem. A gente falou muito das ausências.
A professora Nilma Lino Gomes, ela tem, né, no livro dela, O Movimento Negro Educador, ela fala sobre essa pedagogia das ausências e como que ela é produzida institucionalmente. E aí a gente viu aí uma série de fatores que estão aí, né, contribuindo na produção dessas ausências para que esses assuntos não cheguem em sala de aula ou não cheguem de uma forma que seja realmente positiva para os nossos estudantes e para os profissionais que estão envolvidos no processo. Mas eu acho que ela trabalha também com esse conceito de pedagogias que emergem, e eu gosto dessa ideia, porque confesso que esses finais trágicos e sem muita esperança, eu sinto que às vezes não combina muito assim com o ambiente da escola. Eu acho que se a gente acorda todo santo dia, ainda que a gente saiba de todos os perrengues que a gente vai passar, se a gente não acorda com algum mínimo de motivação no fim do túnel, talvez a gente realmente, os poucos que ainda querem fazer alguma coisa, talvez a gente perca essas pessoas. E a nossa ideia aqui, então, é não deixar ninguém aqui sentindo que é isso, não tem o que fazer, vamos todos abandonar e deixar do jeito que está, mas dizer que, gente, é possível fazer emergir alguma coisa, ainda que a gente tenha que transgredir, por vezes, a norma, o que não é fácil, porque a gente está falando de uma instituição que tem um poder dentro da sociedade, nós estamos falando de empregos, nós estamos falando de salário, e a gente vive numa sociedade que a gente precisa de todas essas coisas, nós estamos falando de saúde mental, porque lidar, às vezes, com o professor, né, colega de trabalho que está ali boicotando, né, o trabalho que você pretende fazer, e a gente escuta histórias sobre isso, né, sobre professores que tentam deslegitimar outros professores porque não concordam com suas perspectivas, né, mas a gente gostaria de compartilhar, então, algumas possibilidades e algumas experiências, né, tanto de conteúdos, porque os conteúdos não deixam de ser significativos, né, dentro do espaço escolar, quanto também de perspectivas. Então, né, emerge aí uma necessidade de uma outra educação. Eu acho que isso, todo mundo já chega com isso meio que posto no coração, né? Que a escola que a gente tem, ela tem vários problemas. Emerge uma necessidade de uma pedagogia engajada e fazer, né, trabalhar com história da África, história afro-brasileira, exige um engajamento político, no sentido de que a gente está, de fato, atuando, né, requerendo algo enquanto cidadão, atuando contra um sistema que tem condições de fazer a manutenção, né, do distanciamento desses conteúdos. Então, exige realmente uma pedagogia que se engaje em trabalhar com esses conteúdos em sala de aula, em trabalhar com outras perspectivas em sala de aula. E emerge a necessidade de uma perspectiva interseccional para lidar com a pluralidade do ambiente escolar. E aí, né, lembrando, né, dessa ideia da interseccionalidade, né, a Kimberly Crenshaw, ela trabalha com esse conceito, né, de uma forma bem interessante, que é pensar nessa ideia da interdisciplinaridade para não trabalhar naquelas caixinhas, para romper aquela visão de caixinha. Eu faço isso, eu faço aquilo, mas as coisas, elas se conectam, inclusive as violências se conectam, mas as situações, elas estão ali, né, se relacionando dentro de um espaço, e lidar com essa pluralidade dentro do espaço escolar, dentro dos conteúdos, dentro, né, do continente africano, dentro do Brasil também, né, pensar a questão da experiência de ser negro no Brasil, que ela é muito plural também, né, e por vezes complexa, inclusive, por conta da demanda da mestiçagem que a gente tem aqui ainda também para discutir. Então, a gente precisa estar com uma postura diferente, né, da postura europeia, que é uma postura de encaixotar, é uma postura de ficar separando bem e mal, hierarquizando as coisas, né, bem e mal, céu e inferno, né, sempre fazendo essas dualidades. A gente precisa romper com esses padrões, se a gente estiver realmente disposto a se engajar na luta de trabalhar com a história da África, em sala de aula. Eu acho que a gente finaliza aqui, né, a partir dessa ideia de que emergem desse vazio, né, desse cenário de terra arrasada, emergem questões. E questões são o que sempre moveram
a educação, o conhecimento, a intelectualidade, né? Acho que uma perspectiva que eu gosto muito não é a de terra arrasada, é justamente a de deserto, né? Que aparentemente é um lugar sem vida, um lugar impróprio para possibilidades, é um lugar bastante desanimador, mas que conhecendo o Saara, e a gente vai tentar conhecer ele um pouquinho na aula que vem, conhecendo o Saara, a gente vai perceber que lá a gente o que menos existe é morte, né? O que menos existe é desalento e desesperança. O Saara, por mais que pareça o deserto, no geral, por mais que pareça um lugar desanimador, é um lugar cheio de vida, cheio de possibilidades e cheio de gente vivendo e a partir da sua vida fazendo coisas, né? Superando obstáculos. Eu acho que é essa a questão. Novamente, a gente não vai romantizar nada, mas a partir da aula que vem a gente vai tentar propor algumas possibilidades. O que mais que eu queria falar? Essa aula, ela pareceu um pouco, e espero que ela não tenha parecido muito cheia de divagações, mas a proposta ela era essa, tá? A proposta era tentar fazer meio que uma conversa mostrando esse cenário que não é culpa da educação do Brasil, não é culpa da lei, não é culpa do seu professor de História da África, que provavelmente não de História da África não, né? Mas do seu professor de História do ensino fundamental, que não sabia o que estava fazendo de verdade. Coitado, ele não foi treinado para isso. É uma constelação de problemas, né? E aí, apresentando essa constelação de problemas, a partir da aula que vem, a gente vai tentar apresentar algumas soluções, nem soluções, né? Mas algumas possibilidades. Obrigado muito, muito, muito às pessoas que ficaram até agora. A gente passou 6 minutos do nosso horário programado. Eu sou do louco do horário. Então, a gente vai tentar não passar na aula que vem. Espero que vocês entendam e que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Não percam as próximas aulas, porque elas vão ser bem, bem boas, gente, de verdade. A gente planejou coisas legais para vocês. Obrigado, pessoal, e aguardamos vocês amanhã. Uma boa noite. Boa noite, gente. Tamires, Robert, muitíssimo obrigado pela aula. Foi muito boa. Eu fiquei acompanhando aqui, gostei demais. A gente se encontra então amanhã, tudo bem? Um abraço a todo mundo, boa noite.